Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor amado Jesus. Meus amados irmãos, arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus. Arrependei-vos porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do soberano Deus amado Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, assim diz o Senhor amado Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu para toda a humanidade. Porque Ele morreu por você, ressuscitou dentre dos mortos por causa de você. Então Ele te ama muito, Ele só não aceita os seus pecados, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor Jesus veio a este mundo por causa de quem? Por causa dos pecadores, da humanidade inteira. Porque Deus mandou o Filho dele e Deus deu todo o poder e autoridade para ele, para toda a nação inteira. Porque toda a humanidade está debaixo do pecado, está na lei, debaixo da lei. A lei, porque essa lei é imunda. Porque o Senhor Jesus não aboliu a lei que já estava, que é a lei dos homens, também não aboliu a lei dos profetas, mas só veio realmente cumprir a lei dele. Qual é o cumprir? Que é a verdade, a justiça e o juízo, meus amados irmãos, porque este mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Por que está no maligno? Porque tudo que você faz agrada o maligno. O Senhor Jesus disse, eu não sou deste mundo, eu sou de cima, vós sois de baixo. Porque Ele falou, vós sois de baixo? Porque todo aquele que despreza a palavra dele, todo aquele que despreza o Espírito Santo, todo aquele que despreza o Senhor Jesus, todo aquele que despreza o Pai dele, é filho do diabo. Meus amados irmãos, está aqui o livro de Malaquias, meus amados irmãos, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros dos cevadores, meus amados irmãos. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Meus amados irmãos, lembrai-vos da lei de Moisés, que é os 10 mandamentos. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5. Jesus, aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Os que não me amam não guardarão os meus mandamentos. Que é a lei de Moisés, meus amados. Teve um povo que não recebeu a lei de Moisés. Esses foram mortos pelos próprios profetas de Deus, pelo Moisés e os outros, porque não era de Deus. Mas os que foram para o lado de Moisés, o Senhor Deus disse assim, quem é de Moisés, vem para o lado de Moisés. Quem não é do lado de Moisés, vai para o outro lado. Então os que foram para o outro lado mostraram que era filho de diabo, então foram mortos todos. Mas os que foram para o lado de Moisés, que é o lado de Deus, foram salvos. Então todos aqueles que desprezam o Senhor Jesus, desprezam o Espírito Santo, desprezam a palavra. Quando você despreza a palavra, você está desprezando o Espírito Santo, você despreza o Senhor Jesus e despreza o soberano Deus amado Jesus Cristo, meus amados irmãos. Então não se faça assim, você quer ser salvo, você quer libertar, você quer ir para um reino eterno, para uma santa cidade, ao lado do Senhor Jesus, ao colo do Senhor Jesus, pegar a mão do Senhor Jesus, ficar lá tem um lugarzinho para você. Porque mais vale um pecador que se arrepende totalmente 100% dos seus pecados, que é 99% que não necessita de arrependimento, meus amados irmãos. Então vamos procurar ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quando a palavra está ouvindo o Senhor Jesus, por quê? Porque
Quando eu estou pregando, meus amados irmãos, não é só eu, vários milhões do mundão, eu creio, aqui está na verdade, certo? Está na verdade, que é cheio de Espírito Santo, está na verdade. Está na verdade, não é para a direita, não é para a esquerda, mas tenha temor somente ao Senhor, não vai para conversa de ninguém no A e B. Porque mais importa obedecer ao Senhor Deus do que obedecer aos homens. Mais importa fazer agradar a Deus do que agradar aos homens. Porque todo homem é pecador, não é ninguém não é ninguém justo e santo neste mundo. Santo e justo é só o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Então ninguém é santo e justo. Assim diz o Senhor, amados, assim diz o Espírito Santo nesse exato momento, o Deus Todo-Poderoso. E lembrai-vos da lei de Moisés, como eu disse agora, meus amados irmãos. Meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todos Israel, e que são os astutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Meus amados irmãos, não se faça assim, não despreze a palavra do Senhor amado Jesus Cristo, não despreze o Espírito Santo, não despreze o Senhor Jesus, não despreze a Deus. Se você despreza ao Senhor Jesus, você pode ser bom para todo mundo, mas você não é bom para Deus, porque ele desprezou o filho dele. Meus amados irmãos, a porta é estreita, a porta é estreita, a porta larga, está larga e está aberta. A porta estreita também está aberta para aqueles que creem e querem. E a porta larga também está aberta para aqueles que querem entrar para lá. Porque é para lá os que mais entram. O Senhor Jesus, esforçai para que vós procurar entrar pela porta estreita, que é Ele. É só através dele. Porque a porta estreita é Ele. Porque Ele é a solução, Ele é a causa, Ele é o dono do universo, Ele é o dono do mundo. Ele que te fez. Então, Ele que merece adoração e louvores, não é você. Você é apenas criatura, Ele é o Criador. Então não se faça assim, meus amados irmãos, procurar ouvi-los e crer, porque nós estamos na era do Apocalipse, meus amados, no 7º selo. Estamos na era do princípio de dores. Está tendo guerras e rumores. Meus amados irmãos, não buscar o Senhor dos sinais que vistes, mas pelo pouco que vós comestes e vós saciastes. Porque o único sinal é só de Jonas. Por que de Jonas? Porque o Jonas, Deus usou o Jonas de tal maneira para salvar o povo de Nínive. E ele salvou o povo de Nínive. E aquele povo de Nínive, meus amados irmãos, vai destruir aquele povo que não quer o soberano Deus amado Jesus Cristo. Aquele povo que despreza a palavra, que despreza o Senhor Jesus, Espírito Santo e Deus, o povo de Nínive vai destruir esse povo. Viu, meus amados irmãos? Então vamos procurar ouvir o Senhor Jesus. Para que vós seja salvo e libertado. Não tenha inveja do homem mau, certo? Porque homem mau, meus amados irmãos, mas que você não está atirando em alguém, você não está faqueando em alguém, mas o Senhor Jesus disse, de hoje para frente, o que vale é o que sai pela boca. Por que o que vale sai pela boca? Porque agora é espiritual, não é carnal. Carnal é quem vive no mundão, que faz para agradar o mundão. Porque o pecado, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom grato de Deus é a vida eterna, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Você está com sede? Então venha. O Espírito e a esposa dizem vem. Você está com fome? Venha atrás, para escutar as palavras que saem da boca do Espírito Santo para você. E seja cheio de Deus.
De graça recebeste e de graça dai. Procurar salvar você e depois salva a tua casa, que é os teus parentes. Então, primeiro você pega a sua cruz, seguir o Senhor Jesus, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Não tenha inveja do homem mau, porque se você tiver inveja dele, você vai querer praticar igual a ele. E hoje é espiritual. Você pode comer à vontade no chão, mas não vai acontecer nada com você. Se você estiver nessa cidade, tiver nada de errado em você, certo? Mas se você tiver tanta coisa ruim sobre você, que sai da tua boca, aí você vai ficar doente mesmo. Por quê? Não é tanto que você comeu no chão, é porque o que sai da tua boca. Porque o que vai sair da boca, porque agora é espiritual, porque o Senhor Jesus, ele veio a esta terra em carne e osso, sobre uma virgem, cresceu e pregou a palavra dele e morreu sobre a cruz, carregou a cruz pesada, pagou o preço por todos os pecados, todos nós dessa terra, do mundo inteiro, meus amados irmãos, todos nós, toda a humanidade, todos nós somos pecadores, certo? Só Jesus que não é pecador, só Jesus é santo e justo, meus amados irmãos. Então procurar se lavar. Aí Jesus morreu, ele venceu Satanás. Quando ele veio, meus amados irmãos, quando ele reviveu, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então ele venceu Satanás. Quando ele ressuscitou, aí ele venceu Satanás. Então tá, você já venceu este mundo, tenha bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Nós temos que pegar com bom ânimo. Então, meus amados irmãos, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não importa adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade, meus amados irmãos. Então, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, meus amados irmãos. Não procurar julgar, porque tudo que julga, que é julgamento, é pela aparência. E tudo que é da aparência não é de Deus. Tudo que é de arranjo não é do Senhor Jesus. Mas vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele merece, porque o nome dele está em primeiro lugar, entre todos os homens, porque o Pai dele o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre perante ele, meus amados irmãos, ao Senhor Jesus, do céu, da terra e debaixo da terra. Apenas o Senhor Jesus, Ele merece toda adoração e louvores de toda a humanidade, do mundo inteiro, meus amados. Então vamos adorar o Senhor Jesus, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que me ouvem e creem, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que é da Bíblia, meus amados irmãos. Então vamos esforçar para adorar o Senhor, amado Jesus Cristo. O céu passa, essa terra passa, mas a palavra do Deus, amado Jesus Cristo, não pode passar. Então arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa de respeita a vós. Porque o Senhor Jesus veio por causa de você, foi por causa dos pecadores, não foi por causa de bons, santos e justos. Quando vê aquelas pessoas que diz que eu não quero, é você que tem é você que tem que mudar, eu não quero mudar, porque ele está entre as 99. Então peque mais, seja justo mais ainda, come pouco mais ainda, seja injusto mais ainda, seja ímpio mais ainda. Porque o que vale é o que está realmente necessitado, que realmente precisa de proteção, de colo, de mamadeira, que é só através do Senhor Jesus, que precisa realmente de um Deus, de um Salvador, de um Criador, que tem temor a Ele, realmente quer Ele, que realmente ama Ele, corpo, alma e espírito, não procurar amar o outro ídolo, mas apenas adorar apenas o Senhor, amado Jesus Cristo, meus amados irmãos. Então vamos adorar o Senhor, amado Jesus Cristo. Para buscar o Senhor Jesus é pela palavra. O Senhor Jesus me buscar pela palavra, porque as palavras que vós disse é espírito e vida. As palavras que eu vos disse a todos vocês é espírito e vida. Mas aquele que não ouve, demonstra que é Judas, porque tem alguns que vós não creem. Assim diz o Senhor, amado Jesus, meus amados irmãos. Então vamos escutar as palavras do Senhor Jesus, para que vós seja salvo.
Aqueles que não tiver temor ao Senhor Jesus, aqueles que realmente não querem o Senhor Jesus, não tem temor ao Senhor Jesus, o que vai demonstrar sobre os olhos de Deus, o coração de Deus? Que é filho de Satanás, é treva, não necessita, não quer ele. Meu amado irmão, tem milhares desse mundo, o mundo tem que desse jeito. Então, o Senhor Jesus conhece todas as coisas, conhece todos os corações. É sinal que antes de você gerasse no ventre da tua mãe, Ele já te conheceu. E antes que você saísse da madre, Ele já te colocou as nações como profeta de toda a nação do mundo inteiro, meus amados irmãos. Então o Senhor Jesus já te conheceu antes que você gerasse no ventre de tua mãe. Então, vamos adorar o Senhor. Amado Jesus, que Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos. Eu declaro e profetizo nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta tarde e a noite será abençoada e protegida por Senhor, amado Jesus Cristo. E será a noite muito abençoada e que tenha lindos sonhos e muitos sonhos que realizar. Se você tem um sonho, vai ser realizado. Se tem projeto, vai ser realizado. Você crê? Tome posse. Então, essas palavras do Senhor, amado Jesus Cristo, não pode passar. O Senhor Jesus, a palavra dele não é heresia e não pode passar. Pode passar para aqueles que deixam, que vê e não vê, ouve e não ouve, deixa entrar no ouvido e sai no outro. Mas aqueles que realmente colocam no coração, que tem temor ele, realmente crê que ele existe, crê que ele é verdadeiro, que ele é a única solução, que ele é a causa, que ele realmente é o único salvador, que ele é teu criador, ele é teu pai. Realmente você deixa entrar no teu coração, você tem temor a ele, você crê nele. Então a palavra em você não passa em vão, vai ficar ali, vai ficar ali. Então vamos adorar o Senhor amado Jesus, meus amados irmãos, porque Jesus está voltando.